A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. É uma alegria entrar na sua casa, na sua intimidade e poder dividir um pouco da Palavra de Deus com você. Eu sou o Paulo, sou pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Lages e é uma alegria poder dizer que Deus te ama, que Deus tem um plano para você e que Deus cuida de você. Eu queria compartilhar com você hoje Ruth capítulo 3, os versículos 1 ao 5, que diz assim a palavra de Deus. Disse Noemi à sua nora Ruth: minha filha, não hei de buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estivestes, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os seus melhores vestidos, e desce à eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Vamos orar? Pai Santo, que alegria poder compartilhar da Tua Palavra com as pessoas que estão assistindo esse programa. Queremos te suplicar e te pedir que o Senhor nos abençoe, Pai. Que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor nos ilumine com Teu Santo Espírito para entendermos a Tua Palavra, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Talvez você, como eu, já tenha visto muitos filmes antigos que retratam épocas antigas. E uma das coisas que me chamam a atenção nesses filmes antigos são aqueles filmes onde há pessoas que não são casadas e há os casamenteiros ou as casamenteiras. E elas fazem de tudo para arrumar um casamento para alguém. Talvez você tenha visto um programa que passou, uma série que passou na Netflix, de uma mulher, nos nossos tempos, que procurava casar pessoas solteiras lá nos Estados Unidos de origem judaica. E ela fazia de tudo para que casais saíssem, para que casais pudessem se conhecer e para que os casamentos saíssem. Eu dou muita risada com isso. Não é que eu não acredite no trabalho deles, porque muitos trabalham pegando modelos de comportamento, de temperamento, fazendo uma acurada pesquisa psicológica para unir os dois. Mas eu acho interessante ver como as pessoas entendem e percebem que não podem ficar sozinhas, né? Quero lembrar aqui o que a Bíblia fala sobre quando Deus criou a Eva. Deus virou e falou: não é bom que o homem viva só. Nós não gostamos de viver sozinhos. Há várias coisas que retratam isso e eu quero pegar de novo, pedir licença para você de novo, para pegar um filme de 25 anos atrás, 28 anos atrás, marcou época, deu Oscar para o ator principal, deu Oscar para o Tom Hanks, um filme chamado O Náufrago, que talvez você tenha visto esse filme, e se você não viu, fica aqui o convite para você ver esse filme, O Náufrago. A história dele é de um homem que sofre um acidente de avião e vai parar numa ilha deserta. Mas todo o filme desenrola-se
mostrando a importância de termos companhia ou não. Quando o Tom Hanks sai para ir pegar o avião que sofre o acidente, ele tem uma esposa, tem uma namorada que ele amava muito, mostrando que ela era importante na vida dele. E ao sofrer o acidente e ficar sozinho na ilha, ele arruma uma companhia. Ele arruma um amigo, o Wilson. E eu quero convidar você para ver quem que era esse amigo. Se você ainda não sabe quem era esse amigo, eu quero convidar você para ver quem era esse amigo. Quando ele pede esse amigo Wilson, ele mesmo relata depois que parecia que o seu mundo tinha acabado. Quando ele retorna à sociedade, ele também vai atrás da sua antiga namorada, antiga esposa, vê que ela está casada e agora começa a busca, começa a ver de novo que não é bom ficar sozinha e começa a busca por uma outra companhia. É assim que o filme termina. Bom, não é bom vivermos sozinhos. Nós sabemos disso. Às vezes nós nos isolamos com o celular na mão, mas nós estamos tentando zapear o Instagram, tentando zapear o Facebook, para acharmos alguma coisa interessante e tentarmos ver se aquilo é interessante para nós e nos faz companhia. Agora imagine você há 4.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, mais ou menos isso, que foi o tempo de Ruth e Noemi. E agora elas estão sozinhas, duas mulheres, num país onde que as mulheres não tinham direito à herança, coisa que até há pouco tempo no Brasil também era assim. A igualdade de gênero diante da lei, diante da herança, diante da sociedade, foi começar há pouco tempo. Máximo aí há 200 anos. E agora se vem tendo que catar espigas que caíam no chão para poderem comer. Noemi recebe a notícia de que sua nora Ruth estava pegando as espigas num homem que tinha tratado bem, na terra de um homem que a tinha tratado bem. Esse homem era parente de Noemi e poderia resgatá-la. Qual a ideia de resgatar? É a mesma do levirato, que aquele homem poderia se casar com ela e poderia dar descendência para Noemi, o primeiro filho, e os outros filhos seriam filhos de Ruth e Boaz. Mas para casar-se com Ruth, precisava ser alguém da família, precisava ser algum parente, precisava ser alguém chegado e que quisesse fazer isso. Bom, Noemi recebe a notícia, olha, lá foi Boaz quem deu toda aquela comida e Boaz elogiou a Ruth. Noemi fala assim, esse homem, segundo a palavra de Deus, pode ser o teu marido. E lembra que eu comecei falando dos casamenteiros e das casamenteiras? Ruth estava disponível e Noemi agiu como se fosse uma casamenteira. Tentou unir aquelas duas pessoas. Noemi sabia que estava no tempo de acabar a colheita. Iriam limpar a eira, provavelmente depois desse dia, iriam passar o arado ali, iriam começar a preparar a terra para uma nova plantação. A colheita da cevada já estava acabando. E sabia Noemi que nesse dia iriam fazer uma festa. Interessante como a gente não para pensar nas nossas festas, né?
Nós estamos na região serrana, está acabando a vindima, a colheita das uvas, aqui na nossa região de Serra de Santa Catarina. Há várias videiras, há vários lugares onde que plantam uvas, e quando há essa plantação, a festa, a colheita termina, a festa. Hoje em dia nós não pisamos mais as uvas por uma questão de higiene, né? Já imaginou você lá com um corte, começar a pisar a uva, vai contaminar todo o vinho. Mas no passado era isso que acontecia no final da colheita. Festa, por quê? Porque tem comida, porque tem bebida, porque Deus abençoou. E era isso que acontecia. E Noemi, como boa casamenteira, fala assim: eu tenho um plano para você, minha filha, e eu vou te ensinar o que fazer. Eu quero fazer aqui um paralelo com você. Eu quero fazer aqui um pensamento com você, uma lógica de raciocínio com você. E eu quero que você me acompanhe nessa lógica de raciocínio. Nós vemos aqui, desde o início, Deus dirigindo a vida de Noemi e a vida de Ruth. Mesmo Noemi fugindo de Deus, Deus sempre cuida de Noemi e a traz para os planos dele, para a vontade dele. Ruth acompanha Noemi. Noemi, sua sogra, amava Deus de tal forma que Ruth viu na vida da sogra uma mulher transformada, uma mulher temente, uma mulher que levava Deus a sério. Ruth também leva Deus a sério. Noemi discipula a Ruth. O que é discipular? Ensina não só conhecimento, não só coisas que Deus fez no passado, mas Noemi discipula a Ruth, mostrando para Ruth o que ela deveria fazer e viver e como ela deveria ver a mão de Deus agindo na vida dela. Eu tenho um amigo que falou: Noemi tenta fazer o seu plano e não a vontade de Deus. Eu concordo com ele. Noemi viu a oportunidade e tentou ser a casamenteira nisso tudo. Mas eu também vejo e percebo que Deus usa essa vontade de Noemi de recuperar suas terras, de ter um lugar para morar e de ver a sua nora abençoada e tendo o que comer e não precisar fazer trabalho tão duro, como uma direção de Deus na vida das duas. Deus faz com que Noemi vá guiar a Ruth. O jeito dela não é muito bom, porque se você perceber aqui, ela vai falar assim: tome um banho, fique bem bonita, você é bonita, mas fique mais bonita ainda. Passe um perfume bem bonito, unge-te, é esse o sentido. Coloque o melhor vestido que você tiver, e vá ao campo. Ela fala assim para Ruth: conquiste o coração desse homem. Use suas armas femininas para fazer isso. Brincando com você, vou ressignificar aqui a palavra, então, se você ficar bravo, não mande mensagem para a Nova Era TV, peça para entrar em contato comigo, tá? Ela empoderou a Ruth. Numa época em que mulher não tinha vez, mulher não poderia se expor, numa época em que a mulher não poderia usar armas da sedução. Mas Noemi falou isso para ela. Pareça a mulher mais bonita da festa.
É nesse ponto que eu concordo com o meu amigo, que falou que Noemi tentou dar um jeito humano, tentou dar um jeito próprio, para que Ruth e Boaz se casassem. A grande questão aqui é que Deus pode usar até essa mania nossa de tentar dar o nosso jeitinho. Se você se lembrar, o brasileiro tem um apelido por aí muito pejorativo. Falam de nós o jeitinho brasileiro. Já ouviu essa forma de pensar? Já viu essa frase? E o que é o jeitinho brasileiro? É burlar as leis para conquistar alguma coisa. Noemi ensina isso para Ruth. E ainda fala para ela assim, olha, enquanto ele não beber e comer, não se mostre para ele. Gente, era uma festa. Beber e comer. Beber e comer envolvia vinho. Talvez você olhe e fale assim, mas o vinho de lá era diferente, né? Era só suco de uva. Bom, se a gente olhar lá em Gênesis capítulo 8 e 9, nós vamos ver que Noé tomou um pileque, ficou borrasca, ficou borracheiro. Ele ficou bêbado. Há muita gente que fala assim, não, mas o vinho na Bíblia é diferente, né? Não, ele ficou bêbado. E nós vemos outras vezes homens, durante a história da Bíblia, comendo e bebendo e ficando bêbados. E é nesse ponto que Noemi tenta dar um jeitinho brasileiro para a mulher, para sua nora, se casar com Boaz e as duas mudarem de vida. Enquanto ele não comer e beber, enquanto ele não tiver comido bem, enquanto ele não tiver bêbado, não se dê a conhecer a ele. Alguns vão falar assim, conhecer aqui significa ter relações sexuais, pastor? O verbo conhecer na Bíblia, muitas vezes tem essa conotação. A gente vê lá em Mateus, lá em Lucas, dizendo que José não conheceu Maria enquanto ela não deu à luz a Jesus Cristo. Ter relações sexuais. Pode ser aqui? Pode. É mais uma vez o jeitinho brasileiro. É mais uma vez o homem tentando resolver um problema do seu jeito. Nós vamos ver que no próximo programa que isso não acontece. Que Deus é bom. E Deus trabalha na vida de Boaz e na vida de Ruth. Porque vamos dizer uma coisa aqui, gente. Muitas vezes um casamento se dá simplesmente por atração sexual. E depois que acabou o casamento. Poxa, pastor, o senhor está sincerão hoje, hein? Não é sincerão, é a realidade. É a realidade. Então a gente precisa parar e entender que Deus não quis isso aqui. Deus mudou o jeitinho de Ruth. Deus mudou o jeitinho de Noemi. Noemi fala para Ruth, se deite aos pés daquele homem. É interessante você pensar que isso denota uma submissão. Isso denota um rebaixamento da mulher. Mas era assim que eram os namoros naquela época, era assim a sedução naquela época. Nós vamos ver que Boaz não permite que aconteça nada, porque ele amava Deus acima de todas as coisas. E isso, para mim, é muito importante, porque a Bíblia vai mostrar que Boaz era um homem temente a Deus. E ele não cai nessa questão toda. Ruth também era uma mulher temente a Deus, com certeza. Noemi também era uma mulher temente a Deus, com certeza. Mas Noemi caiu. Poderia ter feito Ruth cair, porque a sua necessidade estava gritando tanto, e o seu medo estavam gritando tanto,
que ela até se esqueceu de que Deus é quem governa a nossa vida e não eu preciso dar o meu jeitinho. Bom, eu queria trazer algumas lições a respeito dessa casamenteira, dessa erro que Noemi queria que acontecesse. Primeira questão, realmente não é bom ficar só e nós precisamos estar junto de outras pessoas. Então eu queria dizer para você uma coisa bem forte aqui hoje. Não existe pessoa perfeita e não existe casamento perfeito. Mas se Deus te deu uma pessoa, se Deus colocou uma pessoa na sua vida e colocou você na vida de uma outra pessoa, entenda que não é para você descartá-la e fugir fora. É para você viver ao lado dela e ser bênção na vida dela. Ah, pastor, mas ele me bate, daí é outra coisa. Ele me xinga, daí é outra coisa. Mas enquanto existir respeito e boa vontade entre os dois, enquanto existir amabilidade entre os dois, mesmo com os erros, você deve continuar ao lado dele. Segunda lição que eu tiro aqui desse texto, eu quero trazer para você. Deus sabe muito mais do que eu e você. Nós não precisamos querer dar os nossos jeitinhos. Deus sabe como fazer as coisas e Deus vai fazer. Mesmo que você queira dar o seu jeitinho, Deus vai bloquear. E Deus vai fazer o que é certo, para a honra e para a glória dele. Terceira lição que eu tiro aqui. Nós precisamos entender que nós somos cristãos ou não. Mas se você é cristão, você tem uma responsabilidade maior ainda de fazer o que é certo. Porque a Bíblia diz que Deus é luz e nele não há pecado algum. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pelo exemplo de Noemi e Ruth que o Senhor nos dá, pela vida de Boaz. E nós queremos te implorar e te suplicar que nós aprendamos, Senhor Deus, a vivermos de acordo com a tua vontade e não com a nossa. Que nós não queiramos, Senhor Deus, apressar as coisas, mas que nós aprendamos a viver o teu tempo e confiar no teu amor e na tua direção, Pai. Abençoa as pessoas que estão ouvindo esse programa. Cuida delas. Cuida de suas famílias. E faze, Senhor Deus, com que cada uma delas, Senhor Deus, possa ser transformada por Ti, Pai. Abençoa o nosso município, dê emprego para todos, dê temor ao Senhor ao coração de todos. Abençoa da mesma forma, Senhor Deus, dando segurança pública. Cuida da questão da segurança. Cuida, Senhor Deus, das questões relacionadas à saúde pública. Cuida da educação das crianças, Senhor Deus. Abençoa também, Pai Santo, dando chuva nos nossos municípios, Pai. Estamos enfrentando uma seca terrível, Pai. Abençoa da mesma forma o nosso estado e o nosso país. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero convidar você para fazer uma visita para nós lá na Igreja Presbiteriana de Lages, na Rua Fausto de Souza, número 353, ali no centro, do lado do Cieja e em frente ao Quero Café. Nossas principais atividades são aos domingos, um culto às 9 horas da manhã, escola dominical às 10 e outro culto às 19 horas. Fique com a programação da Nova Era TV. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho
mas quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente